Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estamos de volta. Esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão de volta. Chegamos a mais um marco significativo, episódio de número 200, terceira temporada, capítulo 14, a parte primeira do livro de Êxodo. Você pode estar lendo aí esse capítulo na Bíblia, depois ouvindo a nossa explanação bíblica para você poder compreender melhor todo o nosso ensino aqui. Tivemos em contato recentemente agora com o fundador da Missão Conectar, que tem trabalhos em Moçambique, na Índia e também nas tribos ali no Mato Grosso, no Brasil. E ele está estudando a possibilidade de usar esses estudos bíblicos para treinamento de obreiros, né? Uma grande dificuldade é material e a gente tem disponibilizado sem nenhum custo para eles esses podcasts. Ele está estudando de usar para treinamento de novos obreiros que estão no campo missionário. Isso é muita alegria, isso traz muita alegria ao meu coração. Deus abençoe você que tem compartilhado, que tem participado, que tem contribuído. Você faz parte desse projeto também, tá bom? Ore por nós, que Deus continue fazendo uso da forma que Ele quiser de todos esses áudios que estão sendo lançados aí na rede de internet, na rede aí online. Vamos lá, hoje a gente vai ver o comando para os filhos de Israel acamparem à beira do mar, ali no capítulo 14, do versículo 5. Esses versículos, eles introduzem a narrativa do que o Senhor fez no Mar Vermelho. Essa travessia do Mar Vermelho, ela não foi uma reflexão tardia. Deus tinha isso em vista quando desviou o caminho dos filhos de Israel da rota direta e ordenou que acampassem diante de Piairote, perto da extremidade norte do Golfo. Seu desígnio neste evento era dar uma nova e notável demonstração de seus atributos de Jeová, na destruição do exército de Faraó, versículo 4, e em operar uma grande salvação para a sua igreja. Pelos eventos do Mar Vermelho, ele se mostraria ao mesmo tempo um Deus de misericórdia e julgamento. Isaías capítulo 30, versículo 18. O governante supremo do céu e da terra, Salmo 135, 6. E ele disporia eventos, grandes e pequenos, de acordo com o seu beneplácito e a sua bondade, e para a glória de seu nome, tornando até a ira do homem instrumental para a realização de seus propósitos. Salmo 76, 10. Considere comigo alguns pontos importantes aqui que nós precisamos ver nesse capítulo 14 do livro de Êxodo. A misteriosa volta no percurso. A ordem era virar para o sul e acampar entre Migdol e o mar, em frente a Baal-Zephon, versículo 2. Essa rota não foi necessariamente arbitrária. Não precisamos supor que Deus trouxe os israelitas para essa perplexidade, fechando-os entre o mar e as montanhas, simplesmente com o objetivo de mostrar com que facilidade ele poderia livrá-los novamente. O caminho para o território dos filisteus ele foi bloqueado quando, por fim, o faraó deixou o povo sair. Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus. Embora fosse o caminho mais curto, Deus disse, se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Êxodo 13, 17. O caminho ao norte do Mar Vermelho, entre ele e os lagos amargos ali, provavelmente não existia naquela época esse caminho ao norte do Mar Vermelho. Naquela época, o Mar Vermelho parece ter se estendido muito mais ao norte do que é atualmente. Contornar a extremidade superior dos lagos teria sido afastar o hospedeiro de seu caminho.
além de expô-lo ao risco de colisão com tribos distantes que habitavam ali em volta. A alternativa restante era marchar para o sul e atravessar o Mar Vermelho. Então perceba que a rota era, no entanto, misteriosa e desconcertante. Faraó imediatamente declarou isso um erro estratégico. Verso 3. Supondo que a intenção fosse cruzar o Mar Vermelho, ninguém poderia arriscar uma conjectura sobre como isso deveria ser feito. Cercado pelas montanhas, com extensão de água intransponível na frente e nenhuma maneira de escapar de um inimigo que os ataca por trás, o poderoso rei egípcio bem julgue sua situação como sem esperança. No entanto, quão estranhamente se parece com os apertos da vida, em que o povo de Deus às vezes é levado ao seguir fielmente o pilar orientador de seu dever, ou para o qual, independentemente de sua escolha, a providência de Deus às vezes os leva. Observe ainda que nenhuma dica foi dada de como a dificuldade deveria ser resolvida. Este é o caminho de Deus. Assim ele testa a fé de seu povo e os forma com hábitos de obediência. Ele não mostra tudo de uma vez. A luz é dada para o dever presente, mas para nada além. De bom grado saberíamos, quando as dificuldades se amontoarem sobre nós, como o nosso caminho deve ser aberto. Mas este Deus às vezes não revela. Ele gostaria que deixássemos o futuro para Ele e pensássemos apenas no nosso dever do momento. Tempo suficiente, quando o primeiro comando foi obedecido, para dizer o que deve ser feito em seguida. Andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. Observe que se Deus não é honrado pelos homens, ele será honrado por intermédio deles, até por meio de suas rebeldias. A providência retributiva frequentemente age enganando os homens através do mal de seus próprios corações. Situações são preparadas para eles, em que eles caem presas dos maus princípios ou disposições que, apesar das advertências e de seu próprio conhecimento, eles persistiram em acalentar. Eles desejam algo e a oportunidade lhes é apresentada de satisfazer seu desejo. Eles abrigam uma disposição maligna, digamos, luxúria ou desonestidade, quando de repente se encontram em uma situação em que, como uma fera saltando de seu esconderijo, sua natureza maligna brota sobre eles e os devora. Foi dessa maneira que Deus estendeu sua rede para Faraó e trouxe sobre ele rápida destruição. Nós vemos também um papel educativo aqui sobre Israel. A extremidade do perigo através do qual Israel foi autorizado a passar, juntamente com a libertação repentina e maravilhosa, enchendo sua boca de riso e sua língua de canto. Salmo 126, primeiro. Enquanto seus perseguidores foram esmagados no Mar Vermelho, foi preparado para deixar uma impressão profunda e duradoura em suas mentes. Isso os ensinou que o Senhor, o Senhor não apenas sabe, mas como Ele pode livrar da tentação os piedosos. E Ele sabe também como reservar os injustos para o dia do julgamento, para serem punidos. Segundo Pedro 2,9, você encontra isso. Foi assim uma repreensão à desconfiança e um poderoso encorajamento à fé. A separação completa de Israel como um povo para si mesmo, Paulo diz: todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar e foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. 1 Coríntios 10:2. Conecte isso com o significado espiritual do batismo. Batismo, especialmente quando administrado por imersão, figuras morrendo para o pecado e ressuscitando para a justiça. Romanos 6,4. É, portanto, o análogo da passagem pelo Mar Vermelho, que foi uma morte e ressurreição simbólicas das hostes de Israel. Ao salvar o povo das ondas que engoliam seus inimigos, Jeová tinha, por assim dizer, comprado a nação uma segunda vez para si mesmo, dando-lhes vida dos mortos.
O batismo no mar foi, portanto, uma espécie de sinal externo e visível do término final da conexão com o Egito. Suas águas eram depois uma faixa entre os israelitas e a terra de sua antiga escravidão, falando de um perseguidor de quem eles haviam sido libertados e de uma nova vida na qual haviam entrado. Foi dito ao rei do Egito que as pessoas fugiram. Considere os motivos da perseguição. Os motivos foram vários. Faraó já havia se arrependido de ter deixado o povo ir, versículo 5. A partida deles foi uma dolorosa humilhação para ele. O orgulho ferido foi agravado pela sensação de perda material. Como servos escravos, os israelitas eram inestimáveis. E deixá-los ir para aniquilar metade da indústria era aniquilar metade da indústria do Egito. Faraó e seus servos, portanto, estavam prontos para adotar qualquer plano que lhes prometesse vingança. O motivo determinante da perseguição foi a notícia de que Israel estava enredado na terra. Isso decidiu Faraó. Quase lhe pareceria que, ao permitir que o povo fugitivo cometesse esse enorme erro em seus movimentos, sua divindade pretendia devolvê-los à sua mão. Como Saul disse de Davi: Deus o entregou em minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade que tem portas e ferrolhos. 1 Samuel 23:7. O seu caráter formidável, provavelmente uma perseguição de escravos fugitivos, nunca foi organizada com maiores chances de sucesso. A expedição foi popular. O coração de Faraó e de seus servos se voltou contra o povo. O sentimento da corte nem sempre é um índice confiável para as dores e humilhações que eles sofreram, e encheriam os egípcios de ódio ao nome israelita e os tornariam coparceiros dispostos em qualquer esquema para infligir danos aos fugitivos. Eles também a essa altura estariam começando a perceber a grande perda financeira e industrial que haviam sofrido com a retirada de um corpo tão vasto de trabalhadores. Toda a força militar disponível do Egito foi requisitada. Todos os cavalos e carros de Faraó e seus cavaleiros e seu exército. Versículo 9. Faraó, à frente dessa gloriosa cavalgada, em meio a esse brilho de armas, deve ter se sentido um homem maior, e se perguntaria novamente como ele poderia ter sido tão enganado a ponto de deixar seus escravos partirem. E pouco, verdadeiramente para toda a aparência humana, Israel, inexperiente no uso de armas, seria capaz de realizar contra esse exército disciplinado e esplendidamente equipado. Como eles poderiam reagir? Veja a lição que podemos tirar daqui. Sentir-se-á prontamente que nessa busca de Israel pelo faraó nós temos uma imagem do caráter típico da história, uma imagem pretendida de uma experiência que não é incomum à nossa vida cristã. Nós também estamos sujeitos a ser perseguidos pelo mal, do qual pensávamos ter escapado. Quem pensa encontrá-lo de outra forma viverá para se decepcionar. A conversão, mesmo que alguém tenha sido levado à liberdade cristã, não é o fim dos conflitos espirituais. Nós não escapamos do poder do mal sem que muitas tentativas sejam feitas por parte dos inimigos da alma para reafirmar seu domínio sobre nós. Temos um faraó no mal de nossos próprios corações, que depois de deixarmos seu serviço não deixará de nos perseguir. Outro faraó que temos no mundo, velhos companheiros, etc. Um terceiro é o próprio maligno, que não deixa nenhuma alma escapar de suas mãos, sem muitas tentativas de recuperá-la. Isso vai até certo ponto ao longo de toda a nossa vida. A busca do faraó pode ser vista como a reunião de todas essas atividades separadas em um único quadro. Essa experiência ela é geralmente mais aguda e mais perigosa logo após a conversão. Naturalmente, após a primeira ruptura da alma com o pecado, vem a uma pequena distância, um tempo de recuo e reação. Paixões outrora saciadas voltam ao coração com algo da velha fúria.
Pensávamos que tínhamos nos livrado deles, mas eles voltam perseguindo-nos com uma veemência que nos lembra os carros e cavalos do faraó e nos enche de consternação. Velhos hábitos, pensávamos ter rompido com eles para sempre, mas eles estão de volta, lutando. O mundo tenta todas as suas artes para recuperar o seu antigo domínio. As tentações vêm em inundações. Este é o tempo que testa a realidade da conversão e praticamente decide se Deus deve nos ter ou o mal, o inimigo das nossas almas. É a velha experiência de Israel, enredado na terra e perseguido pelo faraó. Se obtivermos a vitória, provavelmente não veremos mais os nossos inimigos. Essa tipologia ali da peregrinação de Israel no deserto, né, saindo do Egito, tem muito a ver com a nossa vida cristã. Muitas similaridades. Eu te espero no próximo episódio. Continuaremos nesse capítulo 14. Ainda tem muita coisa legal para nós aprendermos. Um abraço. Deus os abençoe. Até breve. Tchau, tchau.